Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Galera Coop, essa trilha de educação cooperativista e atitude empreendedora do Instituto Sicoob. Eu sou Louise, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos também, estou com uma blusa verde claro e uma calça preta, num cenário muito especial aqui, com duas colegas muito especiais. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Fernanda? Mas antes vou pedir para você se apresentar. Olá pessoal, olá. Bom, eu sou a Fernanda Pedroni, também do Instituto Sicoob, sou uma mulher branca, de cabelos longos, pouco abaixo do ombro, olhos e cabelos castanhos, estou usando uma blusa marrom e uma calça preta e, de fato, hoje o nosso estúdio está mais bonito, tá? Porque a gente tem uma convidada mais do que especial, Débora Ingrissano está aqui com a gente, gerente de desenvolvimento de cooperativas da OCB, Organização de Cooperativas Brasileiras. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Uma honra estar aqui nesse bate-papo. Eu adorei o estúdio. Bem, eu tenho cabelos escuros, olhos castanhos, pele morena clara, estou com uma blusa preta e uma saia clara com uns rajadinhos marrom claro que combinam com o sofá. Portanto, estou em harmonia. Totalmente em harmonia. Tudo combinado, só que não, né? Tudo pensado estrategicamente. Foi. Débora, é um prazer estar aqui com você, primeiro pela sua jornada no cooperativismo e segundo porque é uma mulher que representa aí as lideranças, né, femininas do cooperativismo, então pra gente é muito potente ter você aqui hoje. Esse é o segundo episódio. No episódio anterior a gente falou um pouquinho o que é cooperativismo como um movimento, que é diferente de cooperar, né, que é diferente de cooperativa, uma sociedade de pessoas, então distinguimos um pouco para o pessoal se situar. Falamos também sobre os princípios do cooperativismo e agora a gente vai falar um pouco mais sobre educação cooperativista. Eu queria te contar que aqui no Sicoob a gente está entendendo um jeito diferente de falar dessa educação cooperativista. A gente fala como se fosse o corpo humano. E aí você sabe que eu corro, eu brinco que para correr você precisa prestar atenção em muitas coisas do corpo, né? Você tem que prestar atenção e alinhar a sua respiração, manter a postura firme, as pernas têm que estar em movimento, mas também não pode ser rápido demais, senão você não consegue alinhar a respiração, o batimento cardíaco e tudo em harmonia para que você possa sair do ponto A e chegar no ponto B, né? E assim a gente também fala aqui sobre o corpo humano, e em especial como as coisas se desenvolvem na nossa comunidade e a capacidade da cooperativa se manter viva na comunidade, quando a gente consegue conciliar 3 fatores que eu vou ler aqui rapidamente para você, porque tem a ver com a minha pergunta. O primeiro fator é quando está pulsando, que é a educação cooperativista, que faz esse pulsar, que faz circular ideias em prol de soluções que atendam problemas coletivos ali da comunidade. O segundo é se a malha, que é a rede de relações comunitária, está sendo mantida com cuidado e interdependência, que conversa muito com os princípios do cooperativismo. E o terceiro é o corpo social, que é a comunidade em ação, sendo capaz de se regenerar e o que foi fragilizado, né? E construir novas soluções. Então, quero te perguntar, né? Com toda a experiência que você tem no cooperativismo e hoje estando no sistema OCB, essa explicação, essa interação faz sentido para você? Faz todo sentido. Eu adorei e espero copiar, colar e usar nada como uma analogia. Que legal, adorei. Meninas, o que eu percebo no cooperativismo nós temos na nossa figura do cooperado, a mais importante, são 25 milhões no Brasil inteiro, ligados a 4.300 cooperativas. E eles têm muitas necessidades sociais e econômicas, assim como foi uma das motivações para o nascimento do nosso movimento, pessoas com necessidades sociais e econômicas. É por isso que ainda algumas cooperativas no mundo são representadas com 2 pinheirinhos, que são do mesmo tamanho, na mesma proporção. Um é o social e o econômico, os 2 têm que estar juntos. E a nossa sociedade tem muitas necessidades, e é natural ser assim. Para atender essas necessidades, também temos, além das mais de 4.300 cooperativas que vocês mencionaram, mais de 550 mil, quase 600 mil funcionários como nós, atendendo esses cooperados nas mais diversas entidades cooperativistas, mais de 40 mil dirigentes, administrando mais de 800 bilhões de reais. A gente espera, professores e professoras, que em 2027 a gente fature 1 trilhão de reais, porque é necessidade econômica. Então, são muitas necessidades e muitas pessoas servindo essas necessidades. Se, como aprendi hoje, se cada célula conta, se uma célula, se um órgão, se um desses agentes, se um ou uma de nós não fizer o seu trabalho direitinho, tudo isso pode ruir. Então não podemos deixar
Adorei a analogia e espero que a educação cooperativista seja um dos fatores para manter a saúde desse corpo, para que ele corra com bastante velocidade. Olha só, tá vendo, viu? A Débora já tá na minha vibe de Pois corrida, é, Fernanda. tô devendo. Até o final desse podcast, dessa trilha toda, eu vou te convencer a correr. Orações por mim. Bom, Débora, no último episódio a gente também falou do apagamento da pessoa coletiva. O que é isso? É um conceito de que nós estamos cada vez mais centrados no individualismo, não nos colocamos no todo, né? A Aloíse trouxe também uma pesquisa que mostra como a gente enxerga o espaço que a gente compartilha, muitas vezes como sendo só meu ou não tendo ali muitas consequências, né? Se eu deixo de cuidar ou se eu, enfim, faço algo que, de forma geral, eu não consigo ver o quanto a minha atitude individual afeta todo o coletivo que está ali. Né? E esse espaço envolve espaço físico e não físico, né? Como, por exemplo, as interações sociais, comunitárias, a tomada de decisão coletiva e tudo isso, né? Perfeito, perfeito. E aí, trago aqui para que a gente possa conversar sobre a educação cooperativista, né? A gente sabe que ela é um respiro aí para locais de educação mesmo, para escola, instituições que falam sobre educação, é uma saída para que os alunos, a nova geração, possa entender que eu compartilho um espaço com todo e o meu individual, ele afeta o coletivo. E aí eu queria, inclusive, trago a ONU, a gente falou, né, do Ano Internacional das Cooperativas, eles vêm com esse molde de que as cooperativas têm sim um papel de transformar o local onde estão, de transformar o mundo em um lugar melhor e trago, então, essa reflexão da educação cooperativista, se pela sua experiência, Débora, você consegue enxergar que essa educação que vem do cooperativismo, que vem do coletivo, consegue mostrar para a comunidade como os gestos individuais, eles afetam o todo? Que pergunta incrível. Quando eu penso em educação cooperativista, consultando tanta produção que existe no cooperativismo, eu organizo melhor na minha cabeça, eu confesso para vocês, pensando em passado, presente e futuro. Por vezes, nos parece que quando se fala em educação cooperativista, que a gente está se referindo só aos 7 princípios, que já não é pouco, que já é muito legal e muita informação, ou a forma como uma cooperativa funciona do ponto de vista da governança. Mas nessa perspectiva, talvez a gente amplie um pouco isso e eu gostaria de compartilhar isso com vocês e com os professores e professoras que estão nos ouvindo. Quando eu penso em educação cooperativista no passado, a gente está falando do que nos trouxe até aqui, que é a nossa base. Então, sim, tem a história dos tecelões de Rochdale, tem a história, por exemplo, do cooperativismo de crédito no Brasil, que veio com o padre Teodoro Amistad. Tem a história de cada uma das cooperativas individualmente, e todas elas têm histórias tão bonitas. Acho que isso é importante saber. De uma maneira geral, eu acho que sabendo de Rochdale e sabendo um pouco do cooperativismo brasileiro, a gente está sabendo da história. Tem os 7 princípios, que são fundamentais, e tem os 6 valores. Então, passado. Quando eu penso no presente, do ponto de vista de educação cooperativista, envolve, claro, o nosso mecanismo de governança. Ter um conselho de administração, ter um conselho fiscal ou algo parecido que faça o papel de fiscalização das contas, tem a Assembleia Geral Ordinária, tem a Assembleia Geral Extraordinária, tem uma legislação própria. Então, tem uma série de informações que também é parte da educação cooperativista, porque se no presente esse modelo de negócio não está bem organizadinho, bem estruturado, ele não vai funcionar. De uma cooperativa mirim a uma cooperativa da reciclagem de lixo, a uma cooperativa do agro, a uma cooperativa de crédito, de qualquer um dos nossos 8 ramos e 41 segmentos econômicos. Então, entender o funcionamento da cooperativa dentro do seu ramo, dali da sua atuação, do seu contexto, mesmo uma cooperativa mirim tem que entender qual que é o papel dentro da sala de aula, qual que é o papel dentro daquela escola, como funciona essa escola, como eles vão atuar, em qual evento vão participar. Isso também é educação cooperativista. E um outro aspecto da educação cooperativista, para daí tentar responder de maneira objetiva a pergunta, é o aspecto de futuro. Veja, um dos nossos princípios, o 7º, que é a preocupação com a comunidade, não significa que é a preocupação com a comunidade que está viva hoje.
significa preocupação com os filhos que nascerão. Nossos filhos e netos também formarão essa comunidade. O nosso senso de sobrevivência humana é parte desse processo de cuidado com a comunidade. Por isso que a gente tem que cuidar das mamães, dos papais, dessas crianças. Por isso a importância das cooperativas mirins. Então, eu sempre penso que o 7º princípio nos coloca numa necessidade de durarmos para sempre. Eu sei que para sempre parece muito tempo, mas eu espero sim que a ideia de que a cooperativa não é algo efêmero que vai morrer amanhã esteja preservado. E isso, para mim, é um dos fatores mais importantes que defende a ideia da cooperativa mirim. É a formação dessas crianças que vão crescer amanhã, espero, né, e possivelmente estarão cuidando de cooperativas, e assim como seus filhos. Então, um processo de eternidade mesmo. Quando eu penso em tudo isso, que educação cooperativista envolve passado, presente e futuro, envolve história, princípios, valores, o modelo de funcionamento e a perspectiva futura, sempre penso que um dos nossos 6 valores, de acordo com a Aliança Cooperativa Internacional, é a solidariedade. E daí eu entro nessa resposta. Veja que hoje, por exemplo, este ano até aqui, 51 mil voluntários, funcionários de cooperativa em sua maioria, ou também cooperados da comunidade, participaram de ações de responsabilidade social, de desenvolvimento comunitário dentro do Dia C. E é o que a gente tem registro. Tem alguns projetos lindíssimos acontecendo todos os dias que não estão formatados como registro. Então eu acredito que cooperados, quer estejam na figura de colaborador, de funcionário de uma cooperativa, quer estejam no papel de dirigente, quer estejam no papel de cooperados, e repito, de uma cooperativa mirim a uma grande cooperativa do ramo saúde, por exemplo, todos temos que saber que nós temos uma perspectiva de passado, de presente e futuro, o que molda tudo isso para podermos querer ser o melhor funcionário, mesmo quando estamos lá fazendo uma planilha Excel, mesmo quando estamos lá imputando um dado num sistema, até ser voluntários dentro de um projeto social, porque é isso que constrói não só a educação, como a educação na prática. Porque educação só para ouvir e guardar não é educação. Tem que virar algo material, e é por isso que acredito que toda a educação cooperativista ajuda no processo de consciência de que eu sou um indivíduo, de que eu sou um cidadão, e a construção dessa comunidade, dessa cooperativa também depende de mim. Que ótimo, que lindo. E, Débora, eu fiquei aqui impressionada, eu acho que quem está nos assistindo também, da tua essência, né, de falar disso com tanto paixão, assim, é contagiante, né? Obrigada, gente. Dá para sentir, né? Demais. Tem muito amor. E aí, Débora, é engraçado que você já falou, conectando, eu ia te falar você comentou de Rochdale, a gente falou dessa história no episódio passado, mas eu tô entendendo que é isso, assim, quando a gente olha para o passado, faz muito sentido olhar de onde viemos. Mas a gente também precisa olhar para o presente, que é como vamos manter o que construímos até aqui e possibilitar um futuro que vai ser melhor ainda, né? E aí, eu tô, assim, pelo que você falou, eu entendo que a gente não deve se apegar apenas à história de Rochdale, mas olhar para frente e pensar enquanto movimento cooperativista e essa potência social e econômico, porque é isso, né? Às vezes as pessoas olham o cooperativismo e falam, que bonitinho, esse movimento aí social que tem, obviamente, o seu valor, que é muito importante, mas não é só isso, né? Quando você fala dos 2 pinheirinhos, o social e o econômico andando juntos, porque se nós temos um crescimento econômico, a gente tem também a possibilidade de partilhar esse resultado e conseguir crescer coletivamente, né? Que é o que traz a proposta. Então, já vou misturar aqui, a gente tinha 2 perguntas para finalizar, mas eu acho que com a sua resposta dá para a gente juntar, né, Fernanda? Que é essa questão de construir o futuro que você, né, trouxe associado aos princípios do cooperativismo, mas sem perder de mente, né, sem sair da prosperidade, né, do valor econômico. Como você enxerga que os professores ou a gente mesmo podemos contribuir com isso, principalmente com essas novas gerações que estão vindo aí? Essa pergunta é magnífica. O que nós temos dito e tem ressoado muito bem é que na perspectiva de sustentabilidade, que é um dos objetos do que vocês fazem belamente lá dentro do Instituto Cicobi, é que nós temos um modelo de negócio que
economicamente viável. Então, mais uma vez, nós estamos administrando, faturando é a palavra mais adequada, esse ano mais de 800 bilhões de reais nas nossas cooperativas. Esperamos fechar com mais alguns bilhões. Estamos falando de Brasil. Mas quando a gente fala de mundo, se a gente juntar as 300 maiores cooperativas, se elas fossem um país, elas seriam o 9º país maior do mundo em PIB. Então, nós temos um grande faturamento. Também somos socialmente justos, porque todo o resultado disso, eu vou usar aqui só para ser didática, a palavra é lucro, mas os nossos professores e professoras já sabem que não é lucro, é sobra, que é o resultado. Mais de 50 bilhões ano passado. Então, a gente está falando de uma perspectiva econômica muito potente e sendo socialmente justa porque, do ponto de vista econômico, esse dinheiro volta para quem injetou ele na cooperativa, volta para as comunidades. E volta para a comunidade, uma das menores cidades que nós temos dados bem apurados, é uma cidadezinha de 2.500 habitantes em Água Santa, que é lá no interior de Santa Catarina e que é uma potência porque tem uma cooperativa muito forte. Ao mesmo tempo em que somos ambientalmente corretos, porque, veja bem, 72% dos nossos cooperados do agro, por exemplo, nós temos 1.200.000 cooperados, 72% deles são da agricultura familiar e já temos muitos estudos e comprovação de que o manejo da terra, do solo, da água desse cooperado é diferente de talvez um grande produtor que não está muito atento às demandas daquela propriedade, daquele território, porque está mais interessado somente no que tira dali. Então, nós temos o nosso modelo de negócio, ele se mostra muito adequado para a perspectiva futura. Estamos apresentando, para quem ainda não conhece o cooperativismo, no Brasil e no mundo, que nós temos o modelo de negócio, ou vou usar ainda uma outra expressão popular no mercado, um regime produtivo que pode atender e que já está atendendo as necessidades humanas, considerando essa palavrinha em alemão que também já pegou, que é Zeitgeist, o espírito do tempo. E o espírito do tempo é como vamos continuar produzindo, consumindo, tendo essa vidinha que a gente tem aqui, que claro, sempre tem que melhorar, cuidando do planeta e cuidando das pessoas. O nosso modelo de negócios, há 180 anos, tem provado ser isso. E vindo, e daí eu gosto de voltar em Rochdale, ou mesmo na origem de muitas das cooperativas com as quais já tive contato. E vindo em Rochdale, eles, os 28 tecelões, eles não eram burgueses no sentido correto da palavra, da origem. Burgueses eram quem moravam nos burgos, que era como se fosse as cidadezinhas ao redor ali daquela monarquia, daquele reinado. Então era quase que os subúrbios, eram chamados burgos. Esses burgueses eram pessoas que habitavam os burgos e que, de repente, com a Revolução Industrial, saem de uma produção manufatureira, que era muito pequena, e começam a produzir muito e começam a enriquecer. Por isso que ainda utilizamos como burgueses as pessoas que enriqueceram. Os 28 tecelões não eram burgueses, eles eram trabalhadores e que, sem, imagino, pensar, que fundaram no modelo atual um modelo de negócios que hoje poderia ser o 9º maior país do mundo, que vai administrar 1 trilhão muito em breve no país. Então, o que temos dito por aí, professores e professoras, é que nós somos um movimento de pequenos produtores da agricultura familiar, por vezes alguns médios, nós somos um movimento de pequenos, micro e médios empresários, alguns grandes, não tem problema, pode vir todo mundo, é para todo mundo, mas nascemos pequenos e podemos ser trilionários. Então, isso do ponto de vista econômico e devolvendo para a sociedade e preparando pessoas na sociedade. O meu amor vem, inclusive, porque eu fui uma estagiária desse movimento e fui educada aqui dentro. E estou educando minhas filhas para o cooperativismo. Então, tem uma relação pessoal e é isso que a gente sente quando está por aí. A importância desse movimento e que eu espero que todo mundo no Brasil e no mundo entenda que nós somos o modelo de negócios do futuro. E é incrível, com a fala da Débora, a gente chega numa conclusão de que é muito engraçado como lá atrás, né, a gente está falando lá no século XIX, realmente eu imagino que sem imaginar, eles criaram um negócio que responde a todas as necessidades que a gente tem agora, uma potência, em pleno 2025, assim, é muito engraçado ver isso, né, como a brincadeira desse tempo nos faz refletir, porque quando a gente
fala com jovens, assim, enfim, com essa nova geração, o que eles estão procurando é um modelo de negócio como o cooperativismo. É muito engraçado. Só que aí vem uma coisa, Débora, que só fica uma provocação aqui para a gente refletir. É muito difícil falar de cooperativismo para jovem. Que eles acham que é uma coisa de velho, né? Quando a gente fala de cooperativismo, eles associam muito com o agro ainda, uma coisa do meu avô, né? Lá da fazendinha de alguém. Então, ainda é muito difícil, apesar de ser algo que corresponde às necessidades que essa geração traz. Por isso que o Cooperativa Mirim é tão importante. Quem sabe a gente mude essas concepções. Esse é o objetivo, né? Eu acho que quando a gente fala dessa potência do cooperativismo, que eu acho que foi uma aula aqui pra gente, né? Fica evidente que quando a gente fala de educação cooperativista, a gente também está falando de pensamento crítico para tomar as minhas decisões. Enquanto consumidor, onde eu quero consumir, né? Enquanto pessoa, com quem eu quero me relacionar para construir a sociedade que eu quero ver, né? Então, às vezes a gente espera que a solução venha pronta do externo, mas as nossas decisões diárias, por menores que pareçam, contribuem para isso, né? Então, acho que a lição que eu tiro aqui dessa conversa foi essa. Acho que podemos fechar, né? Podemos. Temos um excelente conteúdo aqui pra gente refletir e digerir aí até o próximo episódio. Um ótimo episódio, E lembrando a todo mundo que todas as referências, né? Tudo que a gente falou aqui vai estar linkado no descritivo desse vídeo para que você possa acessar, tá bom? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, nos ouvindo. Foi um prazer estar aqui com você, Débora, com você, Fernanda. Especialmente a Débora. Sim, uma convidada de honra para a gente hoje. Obrigada, viu, Uma Débora? honra para mim e obrigada pelo trabalho lindo que vocês fazem. Espero que os professores e professoras gostem deste conteúdo. Muito obrigada, Débora. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.